O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho fortaleçam a nossa fé e renovem a nossa esperança. Amém. Irmãs e irmãos, devotos queridos da Imaculada Conceição do Morro, que alegria quando me disseram: Vamos subir o Morro da Conceição com Maria ao encontro de Jesus, para ouvir a palavra que é espírito e vida, palavra da nossa salvação, palavra que é luz para iluminar os caminhos da nossa vida. Que alegria quando me disseram: Vamos subir o Morro da Conceição com Maria, nossa mãe, para o encontro com Jesus. Vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Aqui viemos nesse dia de festa para louvar, para bendizer, para agradecer. Cantemos um canto novo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque Ele realizou em Maria a graça, a maravilha estupenda
estupenda de fazê-la a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Por meio de Nossa Senhora, o Pai Eterno nos deu Jesus, o nosso Salvador. Ele realiza prodígios ainda hoje, na vida de cada um de nós. Por isso, cantemos um canto novo ao Senhor, que realiza em nós, não obstante nossos pecados, limitações e fraquezas, Ele, o Pai Eterno, rico em misericórdia, realiza em nós maravilhas. Ele faz prodígios em nosso favor. Por isso, exultemos, alegremo-nos, Deus é conosco. Meus irmãos e irmãs, aqui viemos também para renovar nossa esperança, o nosso ânimo, a nossa coragem. Sim, daqui a pouco a gente desce o morro, volta para a realidade da vida, mas com novo vigor, um ânimo renovado, esperança renovada, cheios de coragem. Por quê? Porque ouvimos a palavra que nos orienta, não estamos desorientados nem perdidos, a palavra nos orienta. Porque aqui abençoados pela mãe de Jesus, que Ele nos deu para ser nossa mãe. E porque aqui abraçados por um Deus que é Pai, por um Deus que nos ama com amor eterno, que nos atrai pela sua misericórdia, e que não despreza, não se esquece de nenhum de nós. Eu, você, cada um de nós é amado, é amada do Pai do céu. E Jesus, bom pastor de nossas vidas, Ele fala ao nosso coração, Ele nos toma pela mão, Ele vem à nossa procura para nos resgatar dos nossos sofrimentos, nos arrancar da nossa tristeza, nos erguer de nossas quedas, porque é bom pastor. Ele vem trazer o perdão para os nossos pecados. Ele vem à nossa procura quando estamos perdidos, sem rumo. Ele, o bom pastor, vem à nossa procura, caminha conosco, levando-nos pela mão. Mas muitas vezes Ele nos carrega nos seus ombros, Ele nos põe bem junto do seu sagrado coração, manso e humilde, porque Ele é bom pastor, é Jesus. E como não bastasse tanto cuidado e amor por nós, Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que mora, habita o coração de cada um de nós. Vejam, tomemos consciência e sejamos agradecidos. Tantos prodígios, maravilhas, graças. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela intercessão de Maria Imaculada Conceição, realiza em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje um grande mistério. A igreja crê e nos ensina a crer que Maria, uma criatura humana, simples, humilde, na sua adolescência ainda, foi a escolhida pelo Pai para ser a mãe do Senhor Jesus, o nosso Salvador,
o Messias esperado. E por isso o Pai a preservou de todo o pecado, de toda a maldade. Ela é puríssima, imaculada, concebida sem pecado, porque devia trazer ao mundo o santo e justo, o Salvador do mundo. Não podia ter pecado aquela que traria ao mundo a luz da vida. Por isso, em Nossa Senhora, tudo se refere a Jesus Cristo, tudo depende de Jesus Cristo. Em Nossa Senhora, nós encontramos Jesus Cristo, por ela, a Jesus. Tudo em Maria nos conduz ao encontro com Jesus. Então esse dogma da Imaculada Conceição é para isto, para nos ajudar a renovar e fortalecer em nós a fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Santo, que nasceu daquela que o Pai Eterno escolheu e preservou de todo o pecado. Ó Maria concebida sem pecado, por nós que recorremos a vós. Ela roga por nós a quem? A Jesus. Nós recorremos a ela por quem? Por Jesus. É para Jesus que nós recorremos a ela. Tudo se refere a Jesus, tudo em Maria depende de Jesus, tudo em Maria nos conduz para Jesus. E nós ouvimos na primeira leitura, livro do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher livres, e estabeleceu para eles um limite, liberdade, mas com um limite. E disse, a palavra, Deus falou, não transgridam, não passam daqui, não toquem naquela árvore, não comam daquele fruto, e tudo mais é de vocês, e sejam felizes, e sejam fecundos, e vivam em harmonia. Não foi isso que Deus disse? Foi. Mas o homem e a mulher não ouviram a voz, a palavra de Deus. E quando não se ouve, não é só Adão e a Eva, não. Sou eu e você hoje. Quando nós não escutamos a palavra, quando não obedecemos a palavra, porque às vezes escuta, né? Tem orelha, tem ouvido, escuta, mas não obedece, não deixa a palavra chegar no coração e não traduz, não pratica na vida. Quando isso acontece, o que entra na nossa vida é o pecado, e o seu preço, a morte, porque não se faz a vontade de Deus. É o que aconteceu. Por isso o homem e a mulher ficaram cheios de vergonha de si mesmo e de Deus, se esconderam, mas Deus veio ao encontro, como Ele vem ao nosso encontro, e Ele perguntou para o Adão e pergunta hoje para cada um de nós: onde estás? E qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Onde estás? Está perguntando o Senhor. Será que nós vamos fazer igual Adão fez? Esconder, fugir, fazer de conta que não viu, que não ouviu? Irmãos e irmãs, o Senhor nos chama para Ele, porque nos ama. Ele não desiste de nós. Não vamos arrumar desculpa e culpar os outros, como Adão fez. Reparou na leitura? Primeiro ele culpou o próprio Deus. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Como que disser,
se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu seria um santinho. Ó, jogou a culpa primeiro em quem? No próprio Deus. Depois jogou a culpa na Eva. Foi a mulher, foi ela. Não fosse ela, eu era um santinho. Às vezes a gente faz isso até hoje, não faz? Joga a culpa nos outros. Mas a pergunta é para o Adão e para mim e você hoje: você não tem liberdade própria? Você não pensa com a própria cabeça? Você não tem sua consciência? Você não é dono desse seu coração para escolher e decidir? Você é responsável por suas escolhas e decisões. Então, cria vergonha e assuma os seus atos, o que você fez, e assuma as consequências, porque tudo que a gente faz tem consequência, né? Mas Deus perguntou para Eva: por que você fez isso? E ela jogou a culpa na serpente, igual a gente faz hoje, né? Ah, foi o inimigo. Eu não, né? Foi o inimigo. A culpa é do demo. O mal existe, e ele nos rodeia para nos seduzir, para nos enganar, com palavras bonitas, com propostas atraentes. O mal existe, não subestime o mal, mas maior do que o mal é a força de Deus, é a graça de Deus em nós. Maior do que o mal, ou mais atraente do que a palavra adocicada que engana, é a palavra de Deus, que nos orienta o coração e a consciência para o bem, para o que é certo. Então nós precisamos de ouvir a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra, crer na palavra. Deus falou: não faça, não vai, ande por aqui. E a gente é como burro chucro, e a gente é como o boi sem cabresto, né? Vai para o lado errado. Eita natureza humana rebelde, né? Então é preciso o quê? Voltar para Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, guardar a palavra para ser de Deus. Eles desobedeceram, não escutaram Deus, escutaram outras vozes. Quem é que você está escutando hoje na sua vida, hein? Você obedece a quem mesmo hoje? Você obedece à voz de Deus, a palavra dele, o ensinamento dele? Deus fala: amai-vos, e quantas vezes a gente diz: eu odeio? Deus diz: façam a paz, e a gente faz o quê? A violência, a guerra. Deus diz: perdoai-vos, e o que a gente faz? Eu me vingo. Pisou no meu calo, vai se ver comigo. Aqui se faz, aqui se paga. Bateu, levou. Comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Vai fazendo assim. E o que acontece? Está aí o mundo violento, guerra, divisão, ódio. Por quê? Não escuta a voz de Deus. Entra o pecado e com ele o seu preço, a morte. Porque não crê, porque não obedece à voz de Deus, que é para o bem, é para o amor, é para a plenitude da vida. Por isso é palavra que salva. Então sejamos ouvintes da palavra. Meus irmãos e irmãs, Deus nos ama, não se esquece de nós, não desiste de nós. Por isso ele fez aquela promessa cheia de esperança, dizendo para Eva: eu porei inimizade entre você, Eva, e a serpente, ou seja, o mal, o pecado. Nós somos inimigos do mal, inimigos do pecado. Não vamos nos unir ao mal, não vamos fazer aliança com o pecado. Gente, tudo que é violência, divisão, roubo, exploração do outro, ganância,
busca de poder e de vantagem, sucesso a todo custo, pisando nos outros, isso tudo é tornar-se amiguinho do pecado, amiguinho da serpente. A serpente encanta muita gente. Por isso nós precisamos de quê? De lucidez, de vigilância, de perseverança na oração. Quanta gente vende a alma, se corrompe diante de uma malinha de dinheiro, de um pacotinho de dinheiro, de um lugarzinho não sei aonde. É a serpente. E ela fala assim: deixa de ser bobo, todo mundo faz assim, desde que o mundo é assim, bobo, aceita, o esquema é esse, assim você sobe, você vai se dar bem. Vocês já ouviram isso? Ou é loucura do padre? Então abra o olho. Para onde? Para Deus. Onde estás? Por que te escondes? Deus vem ao nosso encontro, Deus está à nossa procura, Deus nos chama, e é o que nós escutamos no Evangelho. Deus veio até Nossa Senhora, é Deus à procura da humanidade, e quis contar com ela para encontrar toda a humanidade, por meio de Jesus, que ela gerou no seu ventre imaculado. Por isso ela disse: sim, eis-me aqui, faça-se segundo a tua palavra. Que isso significa? A primeira Eva não escutou, desobedeceu. A nova Eva, agora a mãe do novo povo, da nova humanidade, a mãe dos redimidos, Maria ouviu, Maria disse sim, mas não foi da boca para fora, foi com o coração, foi com a vida. Por isso Isabel vai dizer: bem-aventurada, feliz és tu, Maria, porque acreditaste, porque tiveste fé. Está vendo? A obediência da fé. Escutou a palavra, guardou no coração, praticou na vida, e por isso entrou na história a salvação, é Jesus. Então nós temos que ser do jeito de Nossa Senhora, todos os dias, dizer na nossa vida: eis-me aqui, Senhor. Ele pergunta: onde estás? E cada um de nós vai responder: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, que se realize, Senhor, a tua vontade na minha vida, que eu permaneça, Senhor, nos teus caminhos, que eu seja perseverante e constante nos teus ensinamentos. Mas aí pode ser que a gente diga assim: eu falo e você também às vezes fala: ah, Senhor, mas isso é muito difícil, eu sou fraco, eu não vou conseguir. Nossa Senhora falou para o anjo: mas como é que vai acontecer essas coisas se eu não conheço o homem? E a gente também diz para Deus: como é que vai ser? Como é que eu vou seguir Jesus, que eu vou cumprir essa palavra? Aí Deus diz: não tenha medo, coragem, eu estou contigo, eu te ofereço a minha graça, a minha força, o Espírito Santo é dado a você, você tem o Espírito Santo, abra o coração, confie, porque a obra é de Deus, e Ele vai realizá-la em você. Ah, meus irmãos e irmãs, é preciso assim crer e assim confiar. Não vamos duvidar, não vamos nos medir e pautar a vida por fraqueza, por incapacidades, por lamúrias, lamentando de tudo e de todos. Ânimo, coragem, esperança.
encontramos graça diante de Deus, e Ele está conosco. Não é isso que a gente proclama na missa? O Senhor esteja convosco. Ah, está ou não está? E só no meio de nós, mas também no meu coração. Então, ter medo? Não. Coragem. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e faz o bem. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Por isso, meus irmãos e irmãs, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da criação do mundo, em Cristo, para sermos santos, imaculados, semelhantes a Ele no amor. Então vamos pautar a nossa vida pelo amor, pela bondade, pela justiça e a paz. Vivamos a alegria da esperança, porque o céu já foi alcançado para nós por meio de Jesus. Nossa Senhora já está na glória esperando por nós. É para lá que caminhamos, mas enquanto lá não chegamos, temos que passar pelas estradas da vida, fazendo o bem, semeando o amor e a paz, porque nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Que Maria, a Imaculada Conceição, interceda por nós, nos abençoe e alcance para todos nós a graça da vida eterna. Amém.